Muito bem, bom dia Brasil, boa noite Japão, Mochiori, temporada 2022. Estamos de volta para a alegria da comunidade brasileira do Japão. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal com o professor Davi Lago e a gente vai conversar sobre as queridas e tão esperadas eleições 2022. Nesse negócio de esquerda, direita, para frente ou ré, para onde vai o Brasil, vai para frente, vai para trás, a gente ajuda ou a gente atrapalha, enfim, como é que a gente vota, quem que a gente escolhe, o que a gente faz. Enfim, hoje a gente vai bater esse bate-papo legal. Eu quero lembrar você de que o Mochiori, esse espaço de diálogo, de bate-papo, é uma iniciativa conjunta. É uma iniciativa que toda a organização, a parte técnica fica por conta da Nabecast Podcasts e Multimídia, e a gente tem o apoio, já faz aí um pouco mais de um ano, do Projeto Tsuru, que é uma equipe que tem cuidado aí da saúde do brasileiro no Japão, saúde mental, equipes com atendimento online, equipes com atendimento presencial, fonoaudiólogo, nutricionista, enfim, é uma equipe aí que está preocupada em ajudar a gente a ter uma saúde melhor. E eles são parceiros aqui do Mochiori. E também a gente agora, temporada 2022, a gente tem a parceria aí do coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, que reúne um grupo de produtores de podcasts da comunidade brasileira no Japão, que estão aí alegrando os nossos ouvidos nas nossas louças, faxinas e horários de serviço para quem pode acompanhar. Você que está ao vivo, eu peço a gentileza de você colocar aí de que província você nos acompanha, para a gente saber de onde você nos vê, que isso vai ser muito legal. Eu vou chamar a galerinha que vai estar aqui com a gente hoje, que nós temos o professor Davi Lago e mais duas jovens brasileiras que vão representar aqui a comunidade brasileira no Japão. Então, 3, 2, 1 e pam! Muito bem, bom dia, professor, boa noite, meninas. Boa noite, bom dia, Carlinhos, Theo, Larissa. Um abraço desde já para toda a equipe aí do Mochiori, todos esses parceiros tão queridos, aí, esses projetos coletivos que estão ajudando, somando com a comunidade nipo-brasileira. Obrigado pelo convite, Carlinhos. Maravilha, eu acho que o papo vai ser muito bom. Então eu quero apresentar aqui as nossas convidadas especiais que estão representando aí a nova geração dos brasileirinhos que vivem aqui no Japão. Eu vou começar aqui com o meu lado direito. Theo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. E aí, tá de férias de escola já ou tá ainda aula não. Ainda vou ter aula, algumas viagens de escola. Oh, meu Deus, e aquele pacote de lição de casa para as férias ou não? Espero que não. Expectativa. Bom, Larissa, você fala de Aichi, né? A província de Aichi. Tudo bem com você? Sim, tudo bem. E aí? Férias? Escola? O que tem feito de bom? Como eu me formei do Coco, tô esperando só até começar as aulas na faculdade, né? Muito bem. Vai fazer faculdade do que, Larissa? De línguas, na parte de mais ensinar, né? Que eu ainda... A língua em si eu tô pensando ainda no inglês, mas nessa parte de ensinar. Muito bem, professora de línguas. Para encurtar a conversa aqui, eu vou chamar vocês de Lari e Theo, que aí fica assim muito curtinho, né? Eu tenho um nome muito comprido, então não vai ficar legal. Meninas, vocês estão aqui para representar a comunidade brasileira no Japão, em especial, né, a comunidade jovem, nova geração. Vocês duas vão ter a oportunidade de votar pela primeira vez. Né? Se eu errar, vocês digam, mas a Lari já tem 18, a Theo vai fazer 18, correto? E vocês duas vão poder votar no final do ano. Então eu vou começar de novo pela Theo, que está aqui do meu lado direito. Theo, política. O que lhe vem à cabeça quando você ouve essa palavra? Política? Uma coisa que tem muita conversa, né? Um negócio que demora muito. Dá briga no grupo de WhatsApp ou não? Não sei, eu não uso muito o WhatsApp, né? Mas pelo que eu escuto assim, né? Dá muita briga. Muito bem. Isso é bom ou ruim? A gente vai conversar com o professor Davi. E aí, Larissa, quando a gente fala sobre política, o que lhe vem à cabeça?
é que, tipo, eleição tem no Japão também. Então, no sentido, essa parte, pra mim, parece difícil, complicado, mesma coisa. Mas, coisa importante também, né? Legal. Então, como a gente tem essa paradinha, né, de que é algo que às vezes é complicado, que às vezes dá briga, que demora muito, foi por isso que a gente convidou o professor Davi Lago para ajudar a gente a desenrolar esse negócio. Eu sou a pessoa que vai fazer pergunta, igual vocês. Eu vim para o Japão há 20 anos, igual vocês chegaram no Japão quando nasceram, aproximadamente 18 anos atrás, né? Foi o tempo que eu cheguei aqui no Japão, e eu passei um tempão sem votar. Então tem muita coisa que eu esqueci, muita coisa que eu não sabia mesmo, e o Davi, o professor, vai ajudar a gente. Então eu vou pedir para ele se apresentar com mais calma, né? Que ele fez uma introdução breve, dizendo um oi, pedir para ele falar um pouquinho o que ele faz. Ele é escritor, participa de vários livros e escreve matéria, escreve um monte de coisa. Professor Davi, por gentileza, assuma o microfone, se apresente com mais tranquilidade, conte um pouquinho do que você faz. Então, sou o Davi, eu moro aqui em São Paulo, capital, São Paulo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no Brasil. Eu sou formado em Direito, tenho mestrado em Teoria do Direito pela PUC Minas. Eu coordeno um grupo de pesquisa aqui na PUC São Paulo, no LABO, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia. Sou professor de Teoria Política em algumas faculdades aqui no Brasil, como a Unicesumar, por exemplo, também ministrando aulas em diversas pós-graduações em faculdades aqui do Brasil. Eu escrevi um livro chamado Brasil Polifônico, que trata de vários temas políticos, fazendo uma leitura também do Brasil hoje. E, por fim, como o Carlinhos disse, eu escrevo bastante também para a imprensa aqui no Brasil, na Veja, no G1, no Estadão, sempre tentando contribuir de alguma forma, lançando luz sobre esses temas da política brasileira. Uma novidade esse ano, eu assumi um cargo agora de diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção. É uma organização apartidária, sem fins lucrativos, está completando 7 anos aqui no Brasil, mas que tem reunido nos últimos anos um grupo de jovens, de promotores, de advogados, de acadêmicos, de vários cidadãos e cidadãs interessados também em aprender mais como nós podemos detectar, prevenir, combater a corrupção no Brasil aqui, que é um problema tão grande, né, no desenvolvimento da política. Então é um pouquinho do que a gente tem feito aí, Carlinhos, de panorama. Maravilha. Meninas, vocês nasceram no Japão, correto? E vocês são japonesinhas de passaporte ou brasileirinhas de passaporte? Eu sou brasileira de passaporte. Eu também. Muito bem. Então eu imagino, e vocês me digam se eu estou certo ou errado, que quando as pessoas perguntam de onde vocês vieram ou de que países vocês são, vocês respondem Brasil. Certo? Uma coisa que eu achei muito curioso, e o professor pode me corrigir se eu estiver errado, é que eu sempre achei que eu tinha nascido no Brasil. E eu descobri que o nosso país tem nome e sobrenome, né? Porque ele não chama só Brasil, é um negócio um pouco maior, né? República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. E eu fico me perguntando para que um nome tão comprido, né? Por que a gente pode falar só Brasil? Para que falar tudo isso, né? Para falar o nome do Brasil. Então, a minha primeira pergunta aqui para o professor explicar para a gente, que a gente está tão acostumado a falar que vive ou nasceu no Brasil ou que é brasileiro, quando a gente fala República dos Estados Unidos do Brasil, o que essas coisas querem dizer, professor? Por que o Brasil precisa ter um nome comprido desse jeito? Opa, na verdade é República Federativa do Brasil, né? Os Estados Unidos só nas notinhas antigas. Nas notinhas antigas, esse nome Muito mudou. Bem. Mas o Brasil chama República Federativa do Brasil. Esse nome, na verdade, ele carrega aí 2 termos muito importantes na teoria política ocidental, né? República e, por outro lado, federativo. São ideias
que se sedimentaram, né, no curso dos séculos. A política tem muito disso, a teoria política, né? A teoria política, ela é diferente de estudar a natureza, né, tem uma certa estabilidade na química, na física. A política não, a política tem a ver com ideias, com lugares específicos. Então, às vezes, existem palavras e termos que têm significados em diferentes culturas, mas que apontam na mesma direção. Agora, outras palavras, outros termos, outras ideias, nós percebemos que elas resistem mais em relação ao tempo. Então, uma delas é a ideia de república. A ideia de república, essa palavra, ela tem uma origem latina, res pública, quer dizer, a coisa pública. Ela tem milhares de anos, aí, mais de 2.000 anos, mas é uma palavra que foi retomada no período moderno pelos italianos, e ela ganhou uma força ainda maior, né, com a Revolução Francesa, a Revolução Americana, mais recentemente, século XVIII, XIX. E o que é essa palavra, então? O que tem a ver coisa pública? A ideia de república, ela se estabelece no período moderno como o contraponto à ideia de monarquia. Ou seja, na monarquia, né, os líderes da nação passam de pai para filho, né, a liderança da nação. É como se aquela família fosse literalmente a detentora do poder. Era isso que acontecia na Europa, né, na Europa medieval, por exemplo. Né, as famílias passavam de pai para filho, era hereditário. Então, uma primeira ideia de república é que os bens não pertencem a uma família, a uma elite. Os bens pertencem a todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs daquele país, daquela região. Segundo, o poder não é hereditário. O poder ele é temporário. Percebe a diferença? Ele não é vitalício. Nas monarquias, o poder ele sai com a morte do rei, da rainha, ou com, né, a abdicação ao trono. E essa ideia não existe na República. A República, o poder é temporário. Então, aí tem as eleições, a gente vai conversar sobre eleições. Então, a ideia de república, ela se estabelece no período moderno, especialmente, como um contraponto aos regimes monárquicos. Então, hoje em dia, algumas pessoas falam, né, existe a república e a monarquia, dois modos principais de você organizar as coisas, né? Na verdade, tem até uma ideia aí ligada à primeira frase de um livro de Nicolau Maquiavel, que ele vai falar isso no período moderno. É muito influente essa ideia dele. Há duas maneiras aí para fechar, né, assim, a ideia de república. Por exemplo, tem um autor na Inglaterra chamado John Milton. O John Milton foi um dos importantes escritores que ajudou moldar essas ideias republicanas muito importantes hoje. E ele fala, por exemplo, em um dos seus textos políticos, sobre a tenacidade dos reis e magistrados. É o título do livro. É um livro antigo, mas ele fala assim, por exemplo, somente na República tem a ideia de tomar posse. Você já viu isso? O juiz vai tomar posse do cargo, ou o vereador vai tomar posse do cargo, o presidente vai tomar posse do cargo. Por que posse? Porque ele não é o proprietário do cargo. Olha que interessante. Na República existe a ideia de tomar posse. Então é uma cerimônia de posse. Já ouviu essa expressão? Só faz sentido ser uma cerimônia de posse numa república. Por quê? Porque ele não é o dono daquela cadeira, né? Ninguém é dono do poder. Não, eu fui eleito e vou assumir por um tempo. Posso ser reeleito, não. Mas olha que interessante, até a ideia de tomar posse mostra o que é um regime republicano. E outras coisas que a gente poderia falar, né? Porque o regime republicano é o regime do público também. Público no sentido de visível. Olha que interessante. Numa república, o governante ele tem a responsabilidade e o dever de explicar as razões das suas decisões, né? Essa é a regra. A regra é que ele precisa prestar contas, ele é responsável politicamente, juridicamente pelas suas decisões. Vou citar esse último exemplo. Nos regimes monárquicos, não.
O rei ele não precisa prestar contas a um juiz, ele não tem que prestar contas a ninguém. Ele pode, mas ele não é obrigado, ele pode sair tomando as decisões arbitrariamente. Isso é inadmissível em uma república. Em uma república como tudo pertence a todo mundo, o que acontece, né? Na questão do poder, do exercício do poder, pertence a todos, o detentor do poder, o governante, que foi empossado legitimamente no cargo, ele precisa prestar contas, ele pode ser cobrado, né? Então, essa é a ideia de república. Então, o Brasil é uma república. Por quê? Porque o Brasil deixou de ser, né, da casa dos Bragança, né, que era a família de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, eles eram os reis e depois os imperadores do Brasil. E o Brasil não é mais, desde 1889, a proclamação da República, aí teve a Constituição de 1891, e hoje nós temos a Constituição, que é a Constituição de 1988, que reafirma república, e aí a ideia de federativa. A ideia de federativa é a ideia de uma unidade de territórios, entende? São vários territórios que estão unidos por um poder maior. Essa é a ideia básica de federação. A ideia de federação é bem antiga, é mais antiga que o conceito de república na teoria política, né? Vem a palavra no latim de fedus, que é feudo, que é uma região, é um clã, é um território determinado, mas você vai encontrar várias palavras parecidas em outros idiomas, entendeu? São grupos, são províncias, né? No Brasil a gente chama de estados, de cidades. E qual que é a ideia de federação? É justamente um compartilhamento do poder, a possibilidade das regiões terem relativa autonomia, mas, claro, lembrando que a federação existe uma ligação maior entre elas. Existem diferentes direções da federação. Eu vou encerrar com isso. Por exemplo, existe um politólogo, né, o Sérgio Abranches, aqui no Brasil, aliás, um dos mais importantes no Brasil. Ele fala uma diferença. Por exemplo, ele diz que nos Estados Unidos existiam várias colônias, vários territórios, vários feudos aí nesse sentido, vários territórios, várias colônias, que depois se uniram nos Estados Unidos da América. Tá vendo? Quer dizer, então lá é uma federação que nasceu, que foi da colônia, da descentralização para a centralização. E o Sérgio Abranches vai dizer que no Brasil é o contrário. No Brasil era um estado centralizado no rei, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil por muito tempo, e aí virou uma federação ao contrário. E aí o Estado forçou a abrir os estados, né? O Brasil, o poder central se dividiu, se descentralizou. Aí vai ter a história, né? O Juscelino Kubitschek para fazer a capital, Brasília. Então, ele diz que, por exemplo, tanto os Estados Unidos como o Brasil são federações, mas são federações bem diferentes, né? Que enquanto as colônias se uniram nos Estados Unidos da América, no Brasil era o contrário, era todo mundo centralizado no litoral, centralizado em algumas cidades, mas depois, no período republicano, foi a ideia de agora vamos separar, vamos tornar uma federação mais real, né? Tornar uma federação, vamos espalhar esses territórios. Então, o Brasil é República Federativa do Brasil. E Brasil, né, do pau-brasil, foi o início do grande interesse dos europeus aqui no território, foi justamente a exploração do pau-brasil, e depois cana-de-açúcar, depois o ouro que foi encontrado em Minas Gerais. Mas Brasil remete a esse primeiro interesse dos portugueses aqui em colonizar essa terra e uma noção extrativista, né, de pegar toda essa madeira, o pau-brasil, e levar como matéria-prima para a Europa. Um pouquinho aí, Carlinhos, é um panorama. Vocês percebem que para desatar o nó tem que ir com um pouquinho de calma, mas juntos a gente vai desatar esses nós. Muito bem, então a gente vai fazer uma brincadeira aqui, eu vou chamar nossas estudantes. A Larissa, ela está na monarquia brasileira e a Tel, ela está na República Brasileira. Então a Tel é a nossa presidente eleita que tomou posse do cargo e a Larissa é a rainha da monarquia brasileira. Tá bom? Imaginaram? A Larissa está aí na monarquia, uma rainha
manda tudo, eu bato na mesa e eu resolvo. Se eu pedir donuts com chocolate, eu quero agora. E a Theo, ela tem lá a secretária que traz McDonald's para ela no final de semana. Muito bem. A Theo, ela foi eleita. Então, ela vai ter que ficar um tempo e depois ela sai. E tudo que ela fizer tem que vir a público, né? Que é tal da questão, né, de se você mostrar para o público o que você está fazendo. Pergunta para vocês duas. Para vocês que estão trabalhando, né, vivendo aí, a Larissa como uma uma rainha, e a Theo como uma presidente, qual que parece que é melhor para quem está fazendo? É ser monarca ou ser presidente? Qual que parece mais fácil para você? Pra mim, a monarca parece ser mais fácil. E aí, Lari, o que você acha? Eu também tenho a mesma opinião. Tipo, ouvindo assim, por causa que você pode fazer o que você quiser mesmo sem ter as pessoas, no sentido que você não precisa ficar mostrando tudo que tem que fazer. Acho que é um motivo grande. Aí a minha segunda pergunta para vocês. E para o povo, o que parece ser melhor? A nós termos a presidente Theo ou a rainha Larissa? Eu acho que pro povo, presidente é melhor. E aí, Larissa, você vai perder seu cargo. Pensa bem, pensa bem. Não, mas se fosse pensar assim, eu também acho que é melhor ter uma presidente, né? É melhor. Muito bem, então a gente votou a Theo para presidente, já vai se preparando aí para você assumir futuramente a presidência do nosso bonito Brasil. Né? Muito bem. A gente tá... Obrigado, meninas. E já vocês voltam, que a gente vai inventar alguma coisa pra gente brincar aqui. A gente tem visto, professor, na televisão todo dia, aquela confusão que tá lá no cantinho da Europa ali, da Rússia se estranhando com um amigo pequeno chamado Ucrânia. E às vezes a gente ouve uma palavra que é de que o país grande, que é a Rússia, ela tá atropelando e invadindo uma nação soberana, e uma das exigências da Rússia é de que a Ucrânia mude a Constituição. E eu já ouvi falar disso também que o Brasil é uma nação soberana e de que o Brasil tem uma Constituição. Até o professor citou de que essa Constituição do Brasil é de 1988. Então, essas são as minhas duas perguntas e as minhas dúvidas, né? Então, a Larissa, ela abriu mão do trono, e ela vai apoiar a Theo aí na presidência dela do nosso Brasil do futuro. E pelo que a gente sempre ouve, nós somos uma nação soberana que temos uma Constituição. Perguntas para ajudar a Theo na presidência e a Larissa na vice-presidência. O que é ser uma nação soberana e o que é uma Constituição? Vamos lá, vou tentar resumir. No período atual, a nação soberana, ela tem a noção, a ideia de soberania é de que dentro daquele território, esse centro de poder dessa nação é a autoridade final, entendeu? Ninguém pode ter uma ingerência, nenhuma empresa, nem outro país. A ideia de soberania é essa. Aqui dentro desse território, nós somos a autoridade máxima, a autoridade final, né? E a ideia, né, de nação soberana, então, por exemplo, algumas são ditaduras. Algumas são ditaduras. Então, o ditador exerce esse poder soberano naquele território. No caso, né, nós estamos falando aqui do Brasil. No Brasil, o povo é soberano, né? O povo tem a palavra final. Mas né, seja uma ditadura como na Coreia do Norte, seja numa nação democrática, a ideia de nação soberana passa por isso. Quer dizer, dentro daquele determinado território é a palavra final, é a autoridade final. Então, isso é um pouquinho do que a gente fala em teoria política sobre a ideia a noção básica de soberania, de ser a autoridade final. Existe também, né, uma definição de Estado que ajuda a entender isso, do Max Weber. Max Weber, o sociólogo, e Max Weber, quando ele vai explicar o que é um Estado,
ele vai usar uma expressão que ficou muito conhecida, que é: o Estado é aquele ente que tem o monopólio da violência. O monopólio da violência. O que significa o monopólio da violência legítima, do uso legítimo da violência? É porque, dentro de uma nação soberana, né, o aparelho estatal, ele tem a palavra final. Então, tem a lei. Se alguém não cumpre a lei, a gente pode prender essa pessoa, percebe? Forçar legalmente a pessoa a realizar esta ou aquela atitude consonante à lei, que é a autoridade final daquele país. Então, a lei, ela se faz obedecer. Aquele Estado, ele exerce a sua soberania também quando ele faz cumprir, faz ser obedecido aquele comando. Então, isso é um pouquinho do que tem a ver com nação soberana. Então, é uma das maiores, da maior gravidade, né, no direito internacional, na política internacional, quando um Estado ele invade a soberania do outro, vira uma guerra. Por isso que a gente está vendo, é uma guerra, é uma agressão, é uma invasão agressiva. Pessoas estão morrendo, sendo destruídas, cidades inteiras. Por quê? Porque está sendo ferida a soberania. A soberania da Ucrânia, ela é reconhecida pela comunidade internacional. Então, os outros países nós reconhecemos, e agora a Rússia se impõe militarmente. Ela é uma potência militar. Por isso que gera agora um impasse muito grande em toda a civilização. Então, o Conselho de Segurança da ONU foi acionado, uma assembleia extraordinária na ONU, lá na União Europeia, os empresários, o mercado, o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA excluindo a Rússia da Copa. Quer dizer, são as medidas diplomáticas, econômicas, políticas, também militares, né? A Ucrânia está se defendendo. Então, mas por quê? Porque está sendo violado esse princípio básico do direito internacional, que é a soberania e a autonomia dos povos, né? A capacidade de autodeterminação dos povos, né? Então, essa é a ideia de soberania. Nessas fronteiras, né? Vem aqui também, sabe, Carlinhos, Theo e Larissa, uma das ideias bem didáticas, não se resume a isso, mas uma das maneiras didáticas, introdutórias de entender o que é Estado é o tripé, né? O Estado, ele tem um povo, um território e a soberania, né? Então, a soberania, o povo e um território é o que formam, é uma das maneiras de entender introdutoriamente o que é um Estado. Então, veja só a importância da soberania. Soberania é um conceito central para a gente entender política, Carlinhos. Muito bem. Então, vamos lá, meninas. Vocês aqui de volta para a ligação. Então, a gente tem o gostei do tripé do professor. Então, a gente tem o povo. Viva o povo. Larissa, você já não é mais rainha, hein? Agora você tá ajudando a Theo na presidência, hein? Vocês duas têm que cuidar do Brasil direitinho, hein? Olha lá, hein? Muito bem. Então, a gente tem o povo, território, um trem grande pra caramba, que vai lá do sul do Brasil, onde o povo vê neve, toma chimarrão, até lá em Manaus, onde o povo só vê um monte de chuva e não tem frio lá em cima. E tem a soberania. Então, o que vocês decidirem para cuidar do povo brasileiro, tá decidido, né? Então, ninguém vai... O Paraguai não vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer, porque vocês são aí as presidente e vice-presidente do Brasil. A minha pergunta para vocês, a gente tem no Brasil hoje, eu acho que 220 milhões de pessoas, se eu não estiver errado. Tô certo, professor? Eu exagerei muito. O censo está atrasado, né, Carlinhos? Mas ultrapassamos 210 milhões de habitantes. O censo seria em 2020, foi atrasado por causa da pandemia. Esse ano, a previsão da gente checar se é esse número aí mesmo. Muito bem, imaginando que a gente tem, então, entre 210 e 220, talvez. Parece para vocês que vai ser fácil ou vai ser difícil cuidar desse monte de gente? Pode abrir o microfone, não estou ouvindo vocês. Eu acho que vai ser um pouco difícil, porque cada um tem uma opinião sobre um monte de coisa, então eu acho que é um pouco difícil para um presidente ou uma presidenta tentar agradar o povo inteiro. E aí, Larissa, como é que a gente resolve? Você tem irmãos, Theo? Tenho. Pequenos ou maiores? Eu tenho um irmão mais velho, que eu acho que é 1 ano mais velho do que a Larissa, e uma irmã mais nova. Muito bem.
É fácil organizar bagunça entre as irmãs aí ou não? Ah, depende, né? Uma mexe nas coisas da outra. Mas aí. Aí o bicho pega. Aí tem que ter regra, né? Pra fazer esse Tem. negócio funcionar. E Larissa, você tem um irmão menorzinho, né? E aí, é fácil dividir o quarto com o irmão menorzinho ou ele vai pintar a parede com a sua maquiagem? Como é que funciona? É que, tipo assim, é irmão, no sentido que a gente fica bastante tempo junto, então a gente briga bastante, na verdade. Briga de, de socata não, mas de socata não, mas normalmente ele vem no meu quarto, ele fica no meu quarto, ele tem a tendência muito Muito bem. ficar Então fazendo vamos isso. lá. Então a Tel tem 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova, e dá trabalho às vezes para resolver as coisas. A Larissa tem um irmão mais novo e dá trabalho para resolver as coisas. Imagina que delícia vocês duas, a presidente e a vice-presidente, cuidando de 220 milhões de pessoas. Facinho para organizar o Brasil, não é? Tranquilo, vocês vão estar lá na cadeira com uma caneta bonita, vai ficar facinho, não vai não? O que vocês acham que a gente precisa para conseguir botar ordem nessa bagunça? Regra? E aí, Larissa, você era rainha. Rainha podia fazer o que queria. E aí, professora, a gente tem alguma regra para botar ordem nessa bagunça chamada Estado brasileiro? É isso mesmo, né, Carlinhos? Assim, a história da política é a história da tentativa de organização da vida em comum. Essa é, inclusive, a visão clássica da política, que retoma as ideias, né, de filósofos fundadores do campo de discussão que a gente chama de filosofia política, né? Aristóteles é um dos mais importantes, né? Platão, vários outros, mas Aristóteles, ele tem a obra, né, A Política, que apresenta essa concepção que a gente chama hoje de clássica. Qual que é a ideia clássica de política? É a luta para viabilizar a convivência. Então, o bem comum, a organização do bem comum. É claro que isso, numa antiguidade, mais de 2.400 anos atrás. E agora, no período moderno, como vocês estão conversando, nós somos bilhões de pessoas no planeta Terra, só no Brasil, mais de 200 milhões de pessoas. Então, hoje, as sociedades são complexas, elas se complexificaram, né? Os desenvolvimentos na agricultura, na medicina, no saneamento básico, tudo isso viabilizou, possibilitou que mais pessoas vivam por mais tempo, né? Então, a política também foi acompanhando, ela, de algum modo, ela vai acompanhando essas mudanças, de modo a tentar viabilizar a coexistência das pessoas. E aí vão surgindo várias ideias, né? Existe muita tentativa e erro, né? E a humanidade, um vai olhando para a experiência, do outro. A Inglaterra, ela foi responsável por desenvolver, né, o pontapé inicial de uma ideia que é muito importante hoje, que é o constitucionalismo, né? A ideia de lei, ela existe, né, desde que nós conhecemos o ser humano, a ideia de códigos legais, de códigos penais, né, o Código de Hammurabi, existem leis do povo judeu, do povo israelita, né, nós encontramos formas de organizar através de textos escritos, mas no período medieval, né, o rei da Inglaterra ele começou a enfrentar algumas resistências de barões, de líderes locais. Quer dizer, eu vou resumir aqui, mas o fato é que surge lá uma carta chamada Magna Carta, que, na verdade, são as 2 primeiras palavras de um título enorme de um documento onde o poder do rei, o João Sem Terra, que ele chamava, foi limitado. O poder dele foi limitado. E aí, essa ideia da Magna Carta, da grande carta que limitava o poder do rei, foi o início de uma construção que nós chamamos de constitucionalismo, que é o quê? Qual a ideia central do constitucionalismo? Aquele povo vai ser regido por um documento máximo, um documento que, através desse documento,
se interpretam as leis, as regras e todo o restante de aparelhos, de instrumentos, de ferramentas que ajudem a organizar a sociedade. Então, lá na Inglaterra surgiu esse tipo de limitação ao poder do rei. Depois vai surgir o parlamento, que vai ser desenvolvido, vai ser construído. E olha que interessante, a Inglaterra ela tem ali um meio termo, porque ela se tornou uma monarquia constitucional. Ela tem, por um lado, a figura da Rainha Elizabeth, por exemplo, que é chefe do Estado, representa certa unidade cultural dos ingleses. Mas, por outro lado, o parlamento é que detém o poder de fato. As pessoas elegem ali os representantes, os congressistas. Olha que interessante. Então, a Inglaterra foi encontrando um jeito de deixar compatível, né, essas ideias novas republicanas que surgiram também. Então, a Inglaterra ela é um regime único ali, que foi sendo inspirado em outros lugares. Os Estados Unidos da América, eles, de fato, desenvolveram o sistema político mais durável que nós temos nos estados contemporâneos, que foi o presidencialismo. O presidencialismo ele vai pegar a ideia de Constituição, vai pegar os ideais republicanos, né? O poder tem a eleição, mas eles criam a figura do presidente. Eles criam... E é um fato que esse modelo foi copiado ao redor do mundo. O Brasil copiou o modelo americano porque ele se tornou um modelo eficiente. A Revolução Francesa ela não conseguiu dar uma continuidade, né? Depois teve o Napoleão, guerras, foi uma confusão na França. A França não conseguiu criar um sistema de governo estável. Já os Estados Unidos não, porque eles pegaram a ideia de Constituição, eles aplicaram a divisão dos poderes, né? Foram vários teóricos que debateram isso no período iluminista, o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo. Então, os Estados Unidos, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que se tornou aí uma potência militar, econômica, mas não apenas isso, o modelo de gestão democrático dos Estados Unidos, ele passou a ser copiado em larga escala por outras nações ao redor do mundo, por causa da sua eficiência. Ele funcionou melhor. Não é perfeito, né? Eu encerro aqui essa parte da resposta com isso. A questão da escravidão nos Estados Unidos. Quando o movimento abolicionista surgiu, né, na eleição de Abraham Lincoln, etc., deu um problema na democracia americana, teve a Guerra da Secessão, percebe? Teve uma guerra civil. Então, quer dizer, o sistema não é perfeito, ele teve falhas, ele teve problemas, mas é inegável que nessa dificuldade que é organizar a vida comum, essas ideias, então, de divisão de poderes, presidencialismo, ou parlamento, congresso, a tentativa de limitar o poder do rei de alguma maneira, uma constituição, um documento central, né? São ideias que se sedimentaram e são ideias hoje com uma aceitação muito maior. Mesmo as nações asiáticas têm, não é a minha especialidade, né? Não é a minha especialidade, mas as nações asiáticas também têm grandes ensinamentos, grande sabedoria política. E no mundo globalizado, no mundo, olha só, vocês estão no Japão, eu estou no Brasil, se torna natural que esse conhecimento das culturas, esse conhecimento mútuo, vai também ajudando um a refinar o outro, né? A busca por aprimorar as ferramentas políticas é a busca por aprimorar e melhorar a convivência de todos nós. Muito bem. Meninas, o professor falou de que ele não é um especialista, e vocês são especialistas do Japão, porque vocês nasceram e cresceram aqui, sabem muitas coisas. As duas respiraram fundo, falaram com essa carinha de ai meu Deus, o que esse tio vai inventar agora? Muito bem. A gente tem presidente aqui no Japão, meninas? Pode abrir o microfone. A gente tem presidente aqui no Japão? Acho que não é presidente, né? Não é presidente. Nossa, será que imperador será a palavra certa? Mas tem o imperador. É diferente.
E tem mais alguém importante também, né? Porque o imperador não muda, né? Só quando um passa pro pai, passa pro filho, né? Igual tem lá a rainha Elizabeth na Inglaterra, né? Que um passa pro outro. E a gente tem o imperador, né? Qual que é o nome do imperador que a gente tem agora? Vixe. Muito bem, um imperador muito importante que a gente não sabe o nome. Muito bem. O pessoal que tá aí acompanhando a gente lembrar o nome do imperador, fala pra gente. Mas a gente tem o primeiro-ministro, não tem? Que é o que faz a eleição, eles elegem e eles eles definem as regrinhas. Então a gente sabe que no Brasil, vocês duas aí que vão estar na direção do país, diferente do Japão, vai ter a presidente e vocês vão resolver a paradinha lá. Vocês já sabem que vocês já têm um povo para cuidar, tem o terreno para cuidar, o que vocês decidirem como presidente e vice-presidente vai estar beleza. E vocês têm uma lei para seguir, que é a Constituição, correto? Agora minha pergunta para vocês, que a Constituição é um documento grande, é uma carta grandona. Parece que vai ter alguém que tem que pensar essa lei, porque ela pode ser boa ou pode ser ruim, não pode? E quem que vai fazer essa lei funcionar? E se ela não funcionar, quem que corre atrás de resolver quando não funcionar? É que alguém tem que pensar a lei, não tem? Alguém tem que fazer a lei funcionar. E quando dá errado, alguém tem que resolver. Vocês duas vão conseguir resolver isso sozinhos ou vocês acham que vocês precisam de ajuda? Eu acho que precisa de ajuda. E aí você, Lari, quer resolver sozinha? Você já foi rainha? Não? Não quer tentar, não? Não. As meninas super poderosas precisam de outros poderes para ter ajuda, correto? Professor, o professor citou quase agora um negócio que é os 3 poderes, né? Que raio de 3 poderes são esses? Porque a gente tem as meninas super poderosas aqui. O que são esses poderes? Para que eles servem? Como é que funciona esse negócio aí no Brasil, o negócio dos 3 poderes? A ideia dos 3 poderes, ela foi muito discutida no contexto dos estados absolutistas, ou seja, nós falamos aqui agora há pouco da época onde os reis concentravam todo o poder nas suas próprias mãos. E os movimentos políticos do período moderno, né, o período também do iluminismo, pensadores do período iluminista, pensaram modos de reorganizar a sociedade para que o poder ficasse mais equilibrado. E aí existem pensadores muito importantes nesse sentido. Um dos mais importantes foi o Barão de Montesquieu, na França. Ele tem, né, o livro Espírito das Leis, onde ele propõe não só, acho que 3 poderes, ele propõe outras ideias, mas qual que é o cerne da questão? É o compartilhamento do poder. Então, o poder fiscaliza o próprio poder. E aí tem essa ideia, então, de 3 poderes que ficou, mais uma vez, muito popular através dos Estados Unidos da América, que é o quê? Poder executivo. É aquele grupo de pessoas que serão, então, eleitas, escolhidas, empossadas para colocar as direções básicas para a cidade, para o país. Então, o poder executivo, ele tem a responsabilidade de colocar as ideias e o projeto de organização daquela sociedade. Agora, esse projeto, ele não pode ser arbitrário, ele não pode ser em qualquer direção. Então o projeto agora é desrespeitar as crianças. Não, não pode fazer isso. E aí por isso que tem uma lei, existem as leis, e aí tem um poder legislativo, que é o poder dos congressos, da Câmara, no Brasil, Câmara de Vereadores, o Senado, onde tem ali representantes que vão então desenvolver as leis, aprimorar as leis, melhorar as leis mais importantes, a própria Constituição. Vamos fazer uma emenda na Constituição. Até as leis, né, que a gente chama de infraconstitucionais, todas as leis abaixo, as outras leis abaixo da Constituição, vamos melhorar aqui, então, o imposto, vamos melhorar aqui esse tributo. Então, esse é o poder legislativo. E olha só, ele não deixa de ser um poder aberto. Por quê? Porque a pessoa pode eleger, né, o seu representante para votar a lei conforme aquele grupo pensa.
E aí tem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem, sim, uma influência grande dos Estados Unidos por causa da ideia da Suprema Corte que os americanos desenvolveram. Quer dizer, uma cúpula de justice, que a gente chama no Brasil de ministros, que vai interpretar aquele texto, que vai interpretar os textos legais, no caso, a Constituição, né? Então, o Judiciário também é uma estrutura que vai sendo organizada, construída nas nações modernas, onde vai ser a aplicação da lei. Quando tem alguma dúvida, mas o que essa lei queria significar? Né? Peraí, mas como que, neste caso aqui concreto, essa lei pode ser válida? Então, o Poder Judiciário é o poder dos juízes, né? Da aplicação da lei. E por que é interessante? Porque um fiscaliza o outro, quer dizer, o executivo tem que colocar os projetos de acordo com a lei. E se ele desobedece à lei, tem um judiciário que pode interromper aquela atividade e falar, não, isso está contra a lei. Existe o legislativo, onde vai haver, então, justamente a elaboração dessas leis. Mas eles mesmos têm que cumprir a lei na mudança da própria lei. Existem regras do jogo que se aplicam também ao próprio legislativo. Então, tem a justiça eleitoral, tem a justiça trabalhista do Brasil, tem várias justiças que ajudam a organizar até mesmo os políticos não estão acima da lei. Então, a lei é aplicada a eles. E aí existe o judiciário, né, que não é feito por eleição, né, existe uma carreira. Alguns cargos, sim, alguns cargos são indicados pelo Poder Executivo. Mas qual que é a ideia? Tá vendo? Os poderes, eles são separados, mas formam um só, é o poder do povo. Mas é um modo, que existe uma expressão, checks and balances, né? São pesos e contrapesos. Se um poder às vezes está indo demais, o outro puxa, segura. Então, esse sistema de organização da sociedade, ele tem se mostrado, né? Ele tem, pelo menos, essa pretensão de ser mais equilibrado, né? Há mais fiscalização do que o poder absolutista, que caminha para uma ditadura, ninguém presta contas a ninguém, é muito arbitrário, não há uma previsibilidade das decisões, não há quem julgue o outro. Então, o cara tem um inimigo político. Então, por exemplo, tem uma declaração agora do Vladimir Putin, que ele disse assim, nós vamos purificar a Rússia dos traidores. Percebe? O que ele quer dizer com isso? Você não sabe se ele vai matar as pessoas ou se ele está... Tá vendo? Porque quando você vai saindo de um equilíbrio de poderes, uma pessoa manda demais, isso é arriscado, é temerário, né? A história mostra que não é saudável. Existem pessoas que são malucas, elas começam a exterminar as outras. Então, a separação de poderes tem uma lógica de ser, mais uma vez, não é algo perfeito, mas ela aponta nessa direção de pesos, contrapesos, de modo a um fiscalizar o outro. É um só poder, o poder é uno, mas ele tem agora uma gestão compartilhada. Legal, então a gente vai dividir os poderes aqui. A Theo, ela fica com o poder executivo ainda, né? Nossa presidente. Larissa, você prefere o judiciário ou o legislativo? Você quer pensar as leis ou você quer correr atrás de quando dá errado? Você quer ficar com o judiciário ou com o legislativo? Acho que eu quero correr atrás quando dá errado. Então você vai ficar com o judiciário, então sobrou para mim o legislativo. Então eu vou reunir os meus amiguinhos, a gente vai pensar as leis. A Theo, que é a presidenta, ela vai botar para funcionar as leis, fazer tudo direitinho, né, Theo? Ou vai afundar o Brasil? E aí, vai abrir o ralo para o Brasil afundar ou vai fazer o Brasil para frente? Vamos fazer o Brasil para frente. Muito bem, muito bem. Theo para presidente fazendo o Brasil para frente. A Larissa vai fazer o corre atrás quando o povo não seguir as leis. Agora, a minha pergunta para vocês. O professor falou de que o pessoal que vai pensar as leis, que é o legislativo, né, de lei, e o pessoal que vai fazer as coisas funcionar, que é o executivo, né, que vai executar presidente, governador, essas coisas todas,
eles vão estar lá. Então vai ter gente pensando lei e vai ter gente fazendo o que a lei diz que é para fazer. O quanto que vocês acham que é importante a gente pensar bem na hora de escolher quem que vai fazer isso? Pensar bem quem que vai... A gente escolher bem quem vai pensar a lei e a gente escolher bem quem vai fazer a lei funcionar. O quanto parece importante ou não para vocês isso? O que vem à mente para vocês quando vocês pensam sobre isso? Dá para escolher qualquer um, tanto faz, põe qualquer um lá para escolher as leis que tá beleza, ou é melhor pensar melhor, ou não, deixa, põe umas pessoas legais para pensar a lei, depois põe uns que não gostam muito de obedecer não, e tá bom, mesmo assim, e aí? Eu acho que tem que pensar bem na hora que você for escolher, porque tem que ter a lei protegendo o povo e protegendo os políticos, no caso. Então eu acho que tem que ser uma pessoa que saiba bem sobre o assunto. Muito bem. E você, Larissa? E aí, você que é do judiciário, que tá aí pensando como é que a gente vai fazer esse negócio funcionar direitinho. E aí, põe qualquer um para pensar a lei? Põe qualquer um para fazer a lei funcionar? Ou é melhor escolher direito? Eu também acho uma coisa que tem que pensar direito. Porque eu acho que é muita coisa, assim... E principalmente, tipo, essa parte de lei tudo, assim... querendo ou não querendo, afeta a gente. Tipo, se eles escolherem pessoas que não entendem muito bem ou não querem muito bem do Brasil no sentido, as pessoas vão sofrer, mesmo que elas tipo, no sentido, as pessoas vão acabar sofrendo por causa disso, então é melhor escolher. Muito bem, curiosidade, que tipo de música vocês gostam? É rock? É musiquinha de menininho coreano? Qual que é? BTS, né, que fala? E aí, as duas riram com o BTS. E aí, o que vocês gostam de ouvir? Eu gosto de ouvir pop japonês ou pop americano também. Gosto muito de sertanejo. Sofrência. Escuto bastante. E você, Larissa, o que você gosta de ouvir? Eu também ouço bastante pop, principalmente no Japão, né? Que normalmente, assim, tem a tendência também de tocar mais música pop, assim. E acho que o que eu mais ouço é... Legal. Então vamos pegar vocês duas que gostam de música pop. Seria difícil vocês fazerem amizade ou mais fácil? Mais fácil, eu acho. E se vocês tivessem que trabalhar junto, vocês pensando parecido, seria mais difícil ou mais fácil? Mais fácil. Agora imagina que lá no executivo e lá no legislativo vai ter a galera que gosta de BTS, a galera que gosta de pagode, a galera que gosta de funk, a galera que gosta de rock, a galera que gosta de samba, a galera que gosta de MPB, a galera que gosta de música russa. Será que vai ser fácil para esse povo sentar e conversar? Não. Não, né? Mas, se vocês gostam de música pop, vocês iam se juntar para trabalhar junto, não ia? Então a gente ia acabar dividindo essa galera em pequenas partes, certo ou errado? A parte da galera que acha que BTS é mais legal, a parte da galera que acha que sofrência no final de semana é mais legalzinho, a parte da galera que acha que pra fazer faxina é melhor pagode. E aí, na hora da faxina, põe pagode, põe sofrência ou põe pop? E aí alguém vai ter que decidir lá no judiciário se na hora da faxina é BTS, é sofrência ou é pop japonês. E se eu não tiver errado, e o professor vai ajudar a gente agora a pensar, me parece que no Brasil e nos outros países é um pouquinho disso que acontece também, né, professor? Porque a galera tem gente que gosta mais de uma coisa, outra galera gosta mais de outra e junta num negócio que é chamado de partidos. A minha maneira de enxergar a coisa tá muito esquisita ou é mais ou menos por aí mesmo? Quando a gente tem esses partidos políticos no Brasil, é mais ou menos essa galera que pensa parecido e se junta ou não é bem por aí? Então, Carlinhos, a história dos partidos é bem conhecida, e é por aí mesmo. Mas são grupos que têm o mesmo interesse, a mesma visão, a mesma ideologia, né? As mesmas estratégias para a condução daquele país. Então,
Eu já quero agradecer desde já a Carlinhos, Lari e Theo. Eu tenho que sair em 4 minutos aqui da nossa conversa, mas a ideia dos partidos é essa. Ela surge, né? As trade unions. Na Inglaterra, haviam trabalhadores, né? O que a gente chama de sindicatos, que começaram a se reunir para defender os seus interesses. Ali no século XIX, a Revolução Industrial, tinha muitas pessoas muito pobres, sabe, em condições de trabalho muito difíceis, né, com crianças amputadas nas indústrias, e não tinha nenhuma organização. Então surgem as trade unions, né, os sindicatos, que eram grupos ali dos trabalhadores que, poxa, eles começaram a se juntar para reivindicar dos patrões, das autoridades, melhores condições de trabalho. Não é que eles não queriam trabalhar, mas eles falaram, peraí, mas não tem condições isso aqui, olha só, a minha moradia. Então, dali surgem grupos que vão se tornando cada vez mais organizados e vão nascendo, então, o que nós chamamos de partidos políticos modernos, que são essas agremiações que estão hoje em crise também, né? Estão em crise, porque agora vocês falaram muito bem, há uma complexidade maior das propostas. Quanto mais gente, mais interesses diferentes, mais tecnologia. Então, hoje, os próprios partidos políticos, eles estão enfrentando, sim, uma dificuldade muito grande no mundo todo. Há um enfraquecimento de uma geração toda de partidos políticos, mas a ideia do partido é essa. Qual que é o objetivo do partido? É disputar e vencer as eleições, para, vencendo as eleições, aplicar o seu projeto de poder, quer dizer, que foi aprovado nas urnas, passou pelo crivo das urnas numa democracia, a nação. Só que o partido ele não pode ser um partido totalitário, absoluto, pelo menos do ponto de vista da democracia. Então, aquela que é a minoria, ela tem o direito de contestar, de fiscalizar a maioria, de contrapor ideias. Então, os partidos, algumas nações caminharam para um sistema bipartidário, é o caso dos Estados Unidos, existem outros, mas tem 2 que têm uma hegemonia, que é o republicano e o democrata, né? Existem nações como o Brasil, que é muito fragmentado, é multipartidário, e aí eles precisam fazer coligações em si. Muitas vezes essas coligações, elas são completamente sem sentido, porque ideologicamente eles pensam diferente, mas na prática ali um líder é mais amigo do outro naquela localidade, então eles conseguem criar uma unidade. Então, a ideia de partidos políticos, em tese, é isso, são agremiações que se reúnem para disputar e vencer eleições, colocar ali as suas ideias em prol do país, e na prática a gente vê que cada nação tem desenvolvido um sistema partidário. Gente, eu quero agradecer, eu preciso sair daqui a pouquinho, vou ouvir mais um pouquinho aqui o Carlinhos, a Theo, a Larissa, mas dizer que foi uma honra aí estar com vocês essa 1 hora conversando sobre esses conceitos, e na esperança de ter contribuído de algum modo com vocês. A gente pode conversar mais para frente também, mas é legal, né? A gente estudar, destrinchar um pouquinho os conceitos, ainda que de um modo rápido aqui, para nós entendermos. Quanto mais nós entendermos, né, o que está em jogo, qual a lógica do que está aí, nós podemos contribuir mais, nós podemos aprimorar esses sistemas, porque eu tenho essa visão, eu não diria romântica, idealista, mas essa visão que eu acho que é a premissa ética da política, de um real interesse uns pelos outros, um real interesse uns pelos outros. Se a gente tem esse respeito, eu acho que é um grande avanço aí para as discussões políticas saírem, né, igual a Theo e a Larissa falaram no início, só de uma gritaria, um querendo falar, para de fato a gente melhorar um pouco a vida das pessoas. Eu acho que é possível sim, tá? Um beijo para vocês. Muito bem. Carlinhos, está com a palavra. Muito bem, professor, eu agradeço muito a sua participação. Eu sei que a sua agenda é espremidinha. O povo tá aqui nos comentários falando que passou muito rápido, que quer ouvi-lo mais. Então, depois que terminar a live, o professor ele cuidar da agenda dele, a gente vai trocar um zap e ver se existe disponibilidade de agenda. A gente ainda vai discutir um pouquinho numa próxima oportunidade aqui no Motiori
já que falou de partidos, qual que é a diferença de um partido para o outro, o que um pensa, né? A questão do esquerda, direita, centro, que é uma coisa que se fala muito e às vezes as pessoas não sabem qual é a diferença. Então, se você gostou desse bate-papo aqui no Motiori, entre em contato com a gente lá no Instagram, @nabecast, ou vai lá na página Motiori no Facebook e manda um alô e a gente vai continuar essa prosa para entender mais. Eu quero deixar aqui meu agradecimento uma vez mais, professor. Tem, né, @Davilago, né, para quem quer segui-lo, acompanhar. Deixo aí a dica, né, do livro Formigas, que é um livro muito interessante para você pensar a vida. Ele escreve sobre política, mas esse livro Formigas, que parece ser biologia, mas não é. É muito legal, fica a minha indicação aí do livro Formigas, que é bem legal. Eu vou ficar aqui com as meninas depois que o professor sair, ainda mais alguns minutos. Mas, professor, obrigado. Foi um prazer. Desculpa tê-lo acordado mais cedo do que de costume. Mas foi muito bom ter você aí com a gente. Está quase virado aqui de tanto trabalho. Gente, obrigado. Ó, um beijo. Beijo, professor. Um bom dia para você. Sayonara. E aí, meninas? Como foi a experiência de entender política falando de sofrência e BTS? Diz aí, como é que foi pra vocês? Pode falar qualquer uma das duas, tranquilo. Tá. Eu acho que eu consegui entender um pouquinho mais. Entendi melhor, eu acho, do que, tipo assim, só ouvir as palavras no sentido. Se você só ouvir, assim, no sentido, tem eleição, tem os candidatos, vai ter que escolher uma pessoa e lá. Mas pensando assim, de que mesmo a gente estando no Japão, a gente tem o nosso país natal, que é o Brasil, e tipo, a gente também tem que pensar nessa parte da eleição, porque é o que forma o país, né? No sentido que eu percebi hoje. Mas foi bem legal. E aí, Theo, como é que foi essa experiência? Eu também gostei muito. Eu acho que eu entendi melhor a história política do Brasil. O porquê surgiu a política do Brasil hoje, os partidos também, eu acho que eu consegui entender um pouco melhor. E eu gostei muito da nossa conversa hoje. Legal. Eu já deixo o convite para vocês aqui. O que vocês acham? E vocês podem falar, não quero não. Da gente se encontrar num outro momento para a gente convidar ou o professor Davi de novo, se ele tiver agenda, ou convidar um outro professor para explicar para a gente essa questão dos partidos, que é uma coisa que acabou ficando, né? Que não deu tempo da gente chegar lá, porque já que vai dividir em partidos, o que essas partes acreditam, né? E o que diferença faz, né? As pessoas dizem, o presidente atual, ele é da direita, o presidente que saiu é da esquerda. E tem gente que prefere que venha um presidente da esquerda, tem outros que preferem que venha da direita, e aí tem lá os governadores. A gente não vota, né? Aqui no Japão a gente só vota para presidente. No Brasil as pessoas votam para prefeito, para vereador, para senador, para deputado, governador. E tudo isso faz com que as pessoas tenham que escolher. Lembra que a gente falou lá dos 3 poderes, né? Eu sou o legislativo, a Larissa é o judiciário e a Theo é o executivo na presidência. Seja aqui no legislativo, seja no executivo onde a Theo trabalha, vai ter que escolher. E a gente vai ter que escolher se é a galera que vai querer sofrência na hora da faxina ou se é a galera que vai querer pop japonês na hora da faxina. Porque, né, se a pessoa vai fazer a lei e a lei vai ter que valer para todo mundo, é melhor a gente escolher direito quem vai fazer a lei, né? Porque senão depois vai dar ruim. Mas a gente não teve tempo de chegar até lá. E aí eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham interessante a ideia da gente se reencontrar num outro dia? Não precisa ser amanhã, não precisa ser semana que vem. A gente dá um tempinho aí para descansar. E a gente voltar a conversar sobre a questão do direita e esquerda. O que vocês acham? E dos partidos? Parece legal? Sim? Muito bem. Então, para a gente encerrar, Larissa e Theo, uma indicação de uma banda legal de pop japonês aí. Primeiro a Theo, depois a Larissa, ela é a presidente, ela pode falar primeiro, indica aí um cantor ou uma cantora ou uma banda legal para o pessoal conhecer. Eu acho que eu gosto bastante, são 2 bandas. Uma é
Rock, que fala. Encurtando é One Ok. A segunda é a Backnumber. Ah, Lari na sua cabeça, acho que é isso aí mesmo, é muito bem. E aí, Lari, diz aí, 2 grupos ou 2 bandas pra gente conhecer? 2 grupos, 2 bandas. O que eu ouço bastante na verdade, são 2 pessoas que tocam, né? Não, acho que é uma cantora, que normalmente é sozinha, na verdade. Que é um grupo que é japonês, que chama Yorushika. Eles fazem bastante música japonesa, assim, pop, né? E pode ser uma cantora normal. Pode, Tudo que você bem? goste, muito bem. Você que tá indicando o que você achar legal. Tem uma cantora que ela chama Ado, que ela é bastante famosa agora, que ela tem a mesma faixa etária, nossa, mas só que ela canta bastante tipo, assim, de música. Eu acho bem legal também. Muito bem, então fica aí a dica das meninas. Depois, quando terminar a live ela vai ficar salva lá na página Motiori no Facebook. Ela fica salva também no canal da Nabecast no YouTube. Dá para você voltar e pegar os nomes direitinhos. E se você não conseguir encontrar, você pode mandar mensagem pra gente lá na Nabecast, que eu pergunto pras meninas e a gente passa pra você. Ou eu converso com as meninas aqui, por que não? Elas passam pra gente a indicação e eu faço um post lá no @Nabecast no Instagram. Muito bem, melhor assim, combinado. Eu vou conversar com as meninas, elas vão passar a indicação pra mim. Eu faço 4 posts com as 4 indicações de música das meninas, que se esforçaram muito aqui pra entender esse monte de palavra difícil e agora já viraram professoras de política, já sabem tudo, coisa maravilhosa. Gente, antes de terminar, só alguns recadinhos aqui. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu vou deixar aqui o @nabecast.jp. O Motiori é uma das atividades que eu desenvolvo. Eu também sou voluntário do Instituto Maria da Penha, participo da produção do podcast deles e ainda de outros podcasts. Então dá para você ter um panorama melhor das atividades que eu exerço aqui nas internets da vida, você visitando @nabecast.jp. Para você que quer se conhecer melhor aí por dentro, né, que quer conhecer melhor como é que funciona o seu coraçãozinho, melhorar o bem-estar aí, né? Guerra todo dia, Covid, menos abraço, né? Máscaras no rosto, né? Menos sorriso, e a gente vai ficando meio cinza, meio apagado por dentro. Então, fica a indicação, @projeto Tsuru, né? Projeto _Tsuru. Tem psicólogos, atendimento online, atendimento presencial, tem atendimento em português, espanhol, inglês, japonês, então não importa o idioma, dá para você se cuidar um pouco aí, cuidar do seu coração para você viver bem aqui no Japão. Um convite para você conhecer um trabalho também, @Podosfera Nipo Brasileira, que é o perfil do coletivo, né, de alguns produtores de podcasts aqui do Japão. Eu imagino que existam mais, né, e se você que está ouvindo é produtor de podcast e você não conhece o projeto, você pode se aproximar, a gente começa a andar junto, né, uma maneira de um apoiar o outro e nós produtores, né, independentes aqui no Japão, crescermos juntos e aí alegrando os ouvidos da galera. Então no Instagram, se você quiser encurtar o caminho, você pode seguir a hashtag também, #Podosfera Nipo Brasileira, e é uma maneira bem legal de você acompanhar o que todo mundo posta, porque a galera coloca a hashtag e você acompanha todo mundo e você acaba conhecendo um pouquinho do que tem sido falado por aí. Uma vez mais, eu quero agradecer aqui a Larissa. Muito obrigado, Larissa, pela sua ajuda. Foi massa, né? Podia estar aí lendo o livro e vendo YouTube, tá aqui com a gente. Theo, brigadão pela confiança. Eu quero agradecer aos papais e às mamães, né, que confiaram na participação das meninas aqui. Elas foram um doce, mandaram muito bem, já sabem tudo de política, vão votar muito bem. Depois que a gente terminar a segunda parte, porque a gente volta ainda sem data marcada, mas a gente combina direitinho com as meninas e a gente vai colocar nas redes sociais quando a gente volta para falar sobre partidos políticos, esquerda, direita e centro, qual a diferença para a gente poder escolher bem aí um candidato e viver bem legal. Tá bom? Meninas, se vocês quiserem dar tchauzinho para o nosso público e a gente se reencontra daqui a algumas semanas. Foi bom demais para a galera que tá aí nos comentários. Muitas graças. Foi uma maravilha. É isso, gente. Até mais.
Este episódio foi editado pela Nabecast.